Mais uma vez, boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos, pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. Olha só, São Paulo continua debaixo de chuva. A previsão é que nos próximos dias, metade de toda a chuva prevista para o mês de março caia sobre a cidade. E tanta água sempre causa transtornos. Como vai mostrar agora o Felipe Takahashi, ele que está na zona sul da cidade e vai conversar ao vivo com a gente agora. Ontem ele mostrou alguns estragos e hoje o Felipe continua acompanhando aí os danos causados pela chuva. Não é isso, Felipe? Seja bem-vindo. Tudo bem, Kleber? Uma boa tarde para você, uma boa tarde para todos que nos acompanham. E eu estou aqui novamente para falar sobre o impacto das chuvas. Ontem, como você muito bem disse, eu estava na academia Yellow Monkey, que é aqui do lado, para mostrar a força da água, como ela foi atingida, que chegou a derrubar a parede. Eu cheguei a mostrar o buraco também para vocês, foi uma coisa chocante. Eu estou do outro lado agora para mostrar de onde veio a água. A água veio de uma pequena galeria aqui, que antes já foi uma galeria, onde subiu o nível de água e causou todos esses escombros aqui. Aqui do outro lado as imagens são ainda mais chocantes. Como vocês podem ver, algumas pessoas moravam aqui. Aqui o que antes eram algumas casas, hoje virou escombros, né? Como a gente pode ver, pedaços de tijolos espalhados por todos os lugares, plantas, objetos pessoais espalhados também. E Kleber, aqui, inclusive, vou pedir até para o nosso cinegrafista mostrar o buraco da parede que a gente estava vendo do outro lado antes e como ele está agora. Essa rua aqui foi a principal atingida pela chuva, basicamente. A gente viu muitos estragos pela região, sem ser o estrago dessas casas na qual a gente está mostrando e a academia que a gente mostrou ontem também. Mais um lugar foi atingido, onde uma história muito triste que a água invadiu uma casa. Felizmente, nenhum dos moradores saíram feridos, porém eles tiveram tanto a perda material quanto a emocional de perder 2 cachorros e um gato. Eu vou pedir para colocarem as imagens na tela aí. Nas imagens é possível ver um casal na sala com uns animais de estimação quando a água começa a invadir o local. Eles até tentaram sair, mas ao abrir a porta da sala são surpreendidos pela força da água que toma toda a casa em poucos segundos. As imagens, como a gente pode ver aí, são realmente fortes, são chocantes. E o pior é que eu não tenho uma boa notícia agora, Kleber, porque a Defesa Civil emitiu um alerta de que até amanhã ainda é possível que existam chuvas com essa mesma intensidade que a gente viu no domingo. Mas então o que resta para nós é aguardar e torcer para que nada assim se repita novamente, que a gente possa depender da Secretaria para evitar que coisas assim aconteçam. Volto com você aí no estúdio. Tá certo, mais uma vez, obrigado pela brilhante participação. Eu vou pedir para mostrar de novo as imagens da água, né? A casa sendo invadida, como o Felipe mostrou, olha só, o desespero das pessoas, os animais ali no colo do dono e também da dona da casa, eles tentando fugir e a água entra com uma grande força, de forma violenta ali nessa história aí. 2 cachorrinhos e um gato morreram. A gente imagina aí a tristeza dessas pessoas, essa perda aí que é irreparável, afinal, pets também são considerados membros da família e a gente lamenta muito. Olha só o desespero, olha só como a água entra na casa. Mais uma vez, eu agradeço aí o Felipe por essas informações e a gente vai acompanhar tudo de perto, toda a repercussão aí dessa história e também serviços de utilidade pública envolvendo as chuvas aqui em São Paulo. Olha só, vamos mudar de assunto agora para mostrar outra imagem impressionante. Em meio às tensões lá no Irã, vidas inocentes são afetadas. Um homem, ele quase foi atingido por um míssil enquanto andava pelas ruas de Israel e ficou gravemente ferido. Vamos ver essa imagem. Um homem escapou por pouco de ser atingido em cheio por um míssil enquanto caminhava pelas ruas de Israel. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que ele anda tranquilamente, quando de repente um míssil atinge o solo. Repare que foi bem ao lado do homem, faltando poucos metros para atingi-lo.
Com a força do impacto, ele cai e fica deitado no chão até que outro homem o vê e corre para ajudá-lo. Segundo a imprensa local, ele ficou gravemente ferido pelos estilhaços da bomba. Além dele, outras pessoas também foram vítimas. Outro fragmento do míssil caiu em um canteiro de obras e matou um operário. Os Estados Unidos e Israel lutam juntos na guerra contra o Irã, iniciada após bombardeios conjuntos contra o território iraniano. Recentemente, o presidente americano Donald Trump afirmou que a guerra deve terminar em breve, mas o governo do Irã afirmou que é Teherã quem decidirá quando que o conflito terminará e descartou qualquer possibilidade de um cessar-fogo. Vamos falar de saúde agora. O Alzheimer é a segunda doença mais temida pelos brasileiros, segundo uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha. 4 de cada 10 brasileiros conhecem alguém próximo que sofre com a doença. Vamos ver. Uma pesquisa Datafolha investigou a percepção sobre 4 doenças: Alzheimer, Parkinson, AIDS e câncer. O resultado revelou que o Alzheimer é a segunda doença que os brasileiros mais temem que atinja alguém próximo, atrás apenas do câncer. Em primeiro lugar, 75% dos entrevistados colocaram o câncer como a doença mais temida. O Alzheimer aparece na sequência, citado por 13%. A AIDS vem depois, com 9%. E o Parkinson é mencionado por 1% como o maior temor. Os dados também apontam que 4 em cada 10 brasileiros conhecem alguém com Alzheimer. A pesquisa ouviu 2.002 pessoas com mais de 16 anos em dezembro do ano passado em todo o Brasil. Quando perguntados sobre qual diagnóstico mais temiam que atingisse algum parente ou amigo entre as 4 doenças, especialistas afirmam que o medo do Alzheimer está fortemente ligado ao desconhecimento sobre a doença, e isso ainda afasta as pessoas da busca por diagnóstico e tratamento. Com medicação, atividade física e estimulação cognitiva, muitos pacientes conseguem manter autonomia por anos e uma vida social ativa. Os médicos acrescentaram que um dos principais desafios no país está justamente no número de casos que nunca chegam a ser identificados. Segundo o Ministério da Saúde, dados de 2024 indicam que cerca de 80% dos casos de demência no Brasil não são diagnosticados. E para falar mais sobre esse assunto que a gente viu aí na reportagem, preocupa muita gente, nós vamos conversar agora com um especialista. Olha só, nosso convidado é o doutor Júlio Pereira, ele que é neurocirurgião. Boa tarde, doutor, seja muito bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde, esse tema é muito relevante porque no Brasil a gente está acontecendo um envelhecimento da população, a mudança da pirâmide etária. Então, cada vez mais a gente vai ser um tema relevante, porque o Alzheimer tem uma relação direta com o envelhecimento da população, assim como o câncer. Daí faz todo sentido essa preocupação. Com certeza, doutor. E também muito relevante a participação de um especialista como você para orientar e explicar às pessoas. Então, primeiro eu peço uma coisa que chamou muito a atenção nessa reportagem. A pesquisa, né? O resultado da pesquisa feita pelo Instituto Datafolha. 4 de cada 10 pessoas conhecem alguém que sofre com a doença. Por que esses casos estão ficando cada vez mais frequentes? É pelo envelhecimento, como você acabou de citar? Vários motivos. O primeiro, sem dúvida nenhuma, é o envelhecimento. O segundo é o conhecimento. Então, as pessoas buscam mais ajuda, mas o Brasil é uma subnotificação muito grande, né? Alguns estudos colocam que quase 70% das pessoas não têm um diagnóstico de Alzheimer, porque a família acaba acreditando que aquilo é normal, é do envelhecimento. Antigamente dizia que está caduco, né? Mas não é isso. Existem pessoas que envelhecem e a memória pode prejudicar um pouquinho, mas é completamente diferente o envelhecimento normal, que às vezes piora um pouquinho a memória, do que a doença de Alzheimer, que é um quadro demencial, onde várias funções cognitivas são perdidas. E pouca gente sabe que existem sim formas de diagnóstico precoce. Hoje evoluiu exames de imagem, evoluiu exames de sangue, evoluiu exames de líquor e evoluiu também o tratamento. Recentemente, a Anvisa liberou remédios que mudam o curso da doença. Então, hoje é possível você controlar, sim, a doença de Alzheimer. Óbvio que a doença continua sendo difícil, nem sempre a gente tem cura, mas você consegue melhorar bastante o desfecho. Correto. E a gente viu aí também na reportagem que o temor pelo Alzheimer supera, inclusive, o da AIDS, que em décadas passadas era considerado o grande medo das pessoas. O que causa tanto medo hoje em relação ao Alzheimer? É a perda da autonomia
porque não há assim uma dor física eminente, né, que aconteça por causa da doença, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Vários motivos. O primeiro fator é que geralmente o convívio é longo. Então, a gente fala que no Brasil tem quase 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas. A gente não tem estatística tão precisas no Brasil com doença de Alzheimer. E essas pessoas vão sobreviver muitos anos. Então, tem várias pessoas com Alzheimer que podem sobreviver 10, 15, até 20 anos com doença de Alzheimer. Então, isso é um custo emocional, um custo financeiro e um custo também de disposição de cuidar da família. E mais de 90% das vezes, quem vai tomar conta são os familiares. Então, isso envolve um custo. E na pesquisa também vocês mostraram que quem se preocupa mais é a mulher, justamente porque essas pesquisas mostram que quem costuma ser o cuidador é a população feminina. E o Alzheimer também é mais frequente na população feminina porque elas vivem mais do que o homem. Então, essa preocupação ela está muito bem embasada nesse contexto que a gente vive. Olha, um diagnóstico muito preciso que você passa aí para os nossos telespectadores. Então, eu queria, a título de orientação, quais os erros que você acha que mais comuns que as pessoas cometem nessa prevenção? Você mesmo salientou que hoje há muitas maneiras de prevenir e o mais cedo possível. Mas quais os erros você vê que as pessoas ainda continuam cometendo? O primeiro erro é o seguinte: o Alzheimer ele tem um componente genético, é um fato. Mas a grande maioria das vezes ele é aleatório junto com fatores de risco. Então, o maior erro que eu acho que as pessoas cometem é não evitar Alzheimer. E pode evitar, Júlio? Pode, com evidência científica. Como? Fazendo atividade física, evitando alimentos ultraprocessados, controlando o colesterol, controlando o peso. Então, pouca gente sabe disso, mas esses são fatores de risco, sim, para Alzheimer. E se você perceber, são os mesmos fatores de risco de AVC, de infarto. E, além disso, né, a estimulação cognitiva. Como assim? Nosso cérebro ele não foi feito para aposentar. Então eu percebo que muitos pacientes chegam a uma determinada idade e param de ter estímulo cognitivo. Não pode. Tem que continuar. Eu costumo dizer para meus pacientes que cérebro é que nem músculo. Quanto mais você exercita, melhor ele fica. Então a gente sabe que um dos fatores que levam a pessoa a retardar muitas vezes a evolução de Alzheimer é ela ter um estudo, ela ir continuar estimulando cognitivamente, ela trabalhando, né? Eu vi que antes do seu programa, antes de entrar, estavam falando do bordado, né? Então todo paciente idoso, eu falo o seguinte: você pode até parar de trabalhar, mas você nunca deve parar o seu cérebro, você deve ocupar o seu cérebro com outras atividades. Olha, doutor, brilhante participação e dicas muito valiosas. Nós acabamos de conversar com o doutor Júlio Pereira, ele que é neurocirurgião. Muito obrigado mais uma vez pela participação, doutor. Obrigado. Grande abraço. Bom, vamos mudar de assunto agora e fazer nosso giro de repórteres pelo país e saber o que é notícia nesta terça-feira. Olha só, o desaparecimento de um funcionário de uma fazenda lá no Pantanal tem gerado muitas especulações, levantando suspeita até de ataque de uma sucuri ou então uma onça pintada. Quem vai trazer essa história em detalhes é o Jonatas Xavier. O desaparecimento de um trabalhador de 63 anos em uma fazenda no Pantanal da Inhacolândia, em Mato Grosso do Sul, mobilizou buscas e gerou especulações nas redes sociais. O homem deveria ter chegado à sede da Fazenda São Paulino no último sábado, dirigindo um trator com reboque, mas não apareceu. Apenas o veículo foi encontrado no caminho. Com a demora, o administrador da propriedade acionou as autoridades e registrou o desaparecimento. O caso chamou a atenção porque a região é de difícil acesso e cercada por áreas alagadas. Nas redes sociais, moradores passaram a comentar sobre os riscos de circular sozinho pela região e levantaram a possibilidade de ataque de animais silvestres, como sucuri, jacaré e onça pintada, já que o Pantanal é habitat natural dessas espécies. As especulações ganharam ainda mais repercussão por causa de um caso ocorrido em 2025, quando o caseiro Jorge Ávalo morreu após ser atacado por uma onça pintada na região pantaneira de Aquidauana. Nesta segunda-feira, equipes dos bombeiros de Coxim e São Gabriel do Oeste foram empenhadas nas buscas. Inclusive, a caminhonete, que foi utilizada como viatura, chegou a atolar. Apesar dos imprevistos e dos rumores de que ele teria sido capturado por algum animal, o funcionário foi encontrado com vida. Ele estava consciente e orientado. Até o momento não se tem informações sobre o motivo do desaparecimento.
E você que nos assiste, se lembra daquele caso da mulher que foi atingida por uma carga de 1 tonelada de leite condensado? Pois é, já faz 1 ano que esse caso aconteceu lá no Rio Grande do Sul. E o Guilherme Souza, hoje, ele vai mostrar como está essa mulher agora. Vamos ver. A jovem, na época com 19 anos, fazia compras em um supermercado na cidade de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, quando uma empilhadeira que transportava um carregamento de caixas de leite condensado tombou. A carga, de aproximadamente 1 tonelada, caiu sobre ela. O acidente aconteceu no dia 9 de março de 2025 e foi registrado por uma câmera de segurança do estabelecimento. A vítima foi socorrida e levada para atendimento hospitalar, onde passou por uma cirurgia e precisou colocar pinos na região do abdômen. O caso foi investigado pela Polícia Civil e o inquérito foi encaminhado à Justiça 1 mês depois do acidente. O funcionário responsável pela operação da empilhadeira foi demitido dias depois e respondeu por lesão corporal culposa, quando não há intenção de ferir. No entanto, após uma audiência realizada no ano passado, a Justiça declarou a extinção da punibilidade e o processo foi arquivado na esfera criminal. 1 ano depois do acidente, a jovem ainda segue em processo de recuperação. De acordo com a defesa, ela continua em tratamento de fisioterapia e hoje se locomove com o auxílio de um andador. E olha, uma cidade de Santa Catarina vai multar os tutores que deixarem cachorros soltos na rua, isso sem coleira. O valor, olha só, pode chegar a R$800. Vamos ver com a Michele Veiga. E para evitar abandonos de animais nas ruas, os pets, ou então até para evitar que os seus donos não sejam responsáveis por eles, a Prefeitura de São José, na Grande Florianópolis, pertinho da capital, resolveu instituir um projeto de lei que passou na Câmara e foi sancionado, aonde prevê multa de até R$826 para tutores que, por fato, burlem esse sistema que está sendo colocado na cidade. De acordo com as informações, será considerado infração leve com multa de R$550 quando o cão for encontrado solto, por exemplo, nas ruas da cidade. Já quando houver casos onde o animal cause algum tipo de dano físico a uma pessoa, o valor é de R$826,26, ou quando ele tiver próximo à rede municipal de ensino ou escolas. Olha isso. Então, os donos de pets terão que ter atenção redobrada na cidade de São José para não terem as multas aplicadas. Além disso, os animais devem estar com coleiras de identificação e, é claro, os de grande porte, como já é lei no estado, tem que usar a focinheira ou então os os enforcadores. Tudo isso é para coibir, o número de abandono de animais e também da falta de responsabilidade de seus tutores quando algo mais grave acontece. Principalmente os animais de grande porte, que na maioria das vezes alguns tutores fingem que nem são com eles, mas que tem que sim, claro, gerar e ter a responsabilidade sobre os animais. Aqui em Santa Catarina existe inúmeras leis que fazem essa proteção aos animais e às pessoas que porventura possam ser atacadas por eles, como esse de grande porte, que não pode aqui animal de grande porte estar andando na rua sem focinheira e sem enforcador. Embora a gente saiba que aconteça, e quando acontece, a denúncia tem que ser feita à Polícia Militar, que toma atitude e vai em cima daquele tutor. Por enquanto, essa lei que eu falei agora das multas até R$826 está restrita à cidade de São José. E olha só, a Rede de Saúde do Rio de Janeiro vai contar com canetas emagrecedoras, isso para combater a obesidade. Quem vai explicar essa história é o Joenison Santos. A aplicação de canetas emagrecedoras pela rede pública carioca, promessa de campanha do prefeito Eduardo Paes, já tem data para sair do papel. Nesta terça-feira, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio publica em Diário Oficial o protocolo de tratamento da obesidade, conforme revelou o titular da pasta, Daniel Sorans. Na próxima semana, Paes lançará o programa com as primeiras aplicações do medicamento previstas para abril. O anúncio é feito 10 dias depois da queda da patente
patente da semaglutida, princípio ativo de canetas emagrecedoras como o Ozempic e o Wegovy. Essa queda permitirá que sejam produzidos genéricos do medicamento, barateando o preço no mercado, que hoje pode chegar a R$2.000. Atualmente, a Anvisa contabiliza mais de 11 pedidos de registros de medicamentos. Todos estão em análise. É justamente nesse momento que a Prefeitura prepara a publicação da primeira licitação para a compra de frascos ou canetas de 1 a 10 miligramas de empresas certificadas pela agência. Segundo o secretário de Saúde, o início do programa do município do Rio contemplará as pessoas que têm obesidade grau 3, associada a comorbidades como diabetes e hipertensão. A SMS calcula que há mais de 130 mil pessoas com esse perfil usando regularmente o Sistema Único de Saúde na capital fluminense, na faixa etária entre 18 a 25 anos. Eles afirmam que para participar do programa será preciso cumprir critérios, como se matricular no programa Academia Carioca, assim como realizar exames pelo menos uma vez ao mês. E olha, a guerra no Oriente Médio já começa a causar reflexos na economia brasileira. Os preços dos combustíveis subiram cerca de 8% em São Paulo. Quem vai trazer essas informações e esses números mais detalhados e ao vivo é a Isabela Gonçalves, que está aqui. Boa tarde, Isabela. Seja muito bem-vinda. É isso mesmo, Kleber. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. Nessa semana, o petróleo atingiu as maiores cotações em quase 3 anos e os postos de combustíveis já estão começando a cobrar valores cada vez mais altos. Tanto para o diesel quanto para a gasolina e o etanol, o aumento foi de 8,4%. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no estado de São Paulo, mais de 6 mil postos de gasolina subiram o preço dos combustíveis em até 50 centavos. O Brasil, ele importa cerca de 300 mil barris de petróleo por dia. E apesar de produzir mais de 4 milhões de barris diariamente, os reajustes são provocados pelo aumento de preços dos produtos importados. O país, ele compra o petróleo de alta qualidade, mas com a queda do preço no exterior, o produto ele demora mais para chegar ao consumidor final. Tanto o importador quanto o dono do posto tende a buscar preservar a margem o máximo que pode. E os donos de postos de combustíveis em São Paulo estão buscando manter os reservatórios completos por receio de uma falta de diesel e gasolina. A Petrobras ela ainda não decidiu sobre o reajuste de preços de combustíveis, mas se essa diferença de preços para o mercado externo for tão grande assim, certamente ela não vai conseguir segurar o aumento. A previsão é que a alta de gasolina e do diesel nas refinarias da Petrobras tenha um reajuste de até R$ 1,22 na gasolina e de R$ 2,74 no diesel. Mas tudo vai depender da decisão da Petrobras. Tá certo, então. Muito obrigado aí pelas informações, Isa. Olha só, vamos mudar de assunto agora, porque agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações hoje é o Caio Veríssimo. Por favor, Caio, entre no nosso estúdio. Boa tarde, boa terça-feira, Caio. Caio, vamos começar falando, do São Paulo. Isso porque nós já temos novidade. Lá tem técnico novo que foi anunciado para comandar a equipe, Caio. Isso aí, Kleber. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, sem muita enrolação, o Tricolor já fez questão de anunciar o novo treinador um dia após demitir Hernan Crespo. E quem chega para assumir o time é Roger Machado. O treinador de 51 anos desembarcou em São Paulo hoje pela manhã e disse estar muito motivado para esse desafio. O último trabalho de Roger Machado foi dirigindo o Internacional. O treinador ficou lá no Colorado de 2024 a 2025 e deixou o clube com 73 partidas e 34 vitórias. Roger Machado assinou contrato com São Paulo até o fim de 2026 e já comanda o treino nesta terça-feira. Já na quinta-feira, o São Paulo entra em campo contra a Chapecoense, já com o novo comandante aí na área técnica, Kleber. Tá aí, tá certo, Caio, trazendo uma notícia quente. E no último fim de semana, Caio, o clássico da confusão generalizada lá em Minas Gerais continua rendendo, porque foi muito lamentável, foi vergonhoso e tem que se desculpar, Caio? Porque agora tem que se desculpar, Kleber? Bom, depois aí dessas cenas lamentáveis que repercutiu no mundo todo aí, alguns jogadores envolvidos apareceram na internet pedindo perdão, vamos ver.
briga foi já nos acréscimos e começou após uma dividida na pequena área. O goleiro Everson não gostou da atitude de Christian e foi cobrar o atleta do Cruzeiro. Everson chegou a colocar o joelho sobre o adversário, que revoltou os jogadores da Raposa e deu início a uma briga generalizada. O goleiro usou as redes sociais para se desculpar pela confusão. Ele pediu compreensão pelas cenas que chamou de lamentáveis, justificando que a vontade de vencer o fez ultrapassar os limites. Ele admitiu que o comportamento não serve de exemplo para a sociedade nem para as crianças. O atacante Hulk, também do Atlético Mineiro, foi outro protagonista da confusão que usou as redes sociais para se desculpar. Ele classificou o erro como evitável e criticou a arbitragem, afirmando que o juiz parecia ter medo de apitar o clássico. Olha, vamos falar agora de Libertadores, né? Porque hoje nós temos brasileiro em campo, o Botafogo. Isso aí, Botafogo em campo, Kleber. Bom, hoje o time carioca enfrenta o Barcelona de Guayaquil precisando de uma vitória simples para chegar à primeira meta do ano, a classificação para a fase do grupo da Libertadores. Vamos ver. Botafogo entra em campo hoje à noite com a obsessão de conquistar a vaga na fase de grupos da Libertadores de 2026. Depois de eliminar o Nacional Potosí da Bolívia, o clube carioca encara o Barcelona do Equador. Na semana passada, em jogo de ida disputado em Guayaquil, o Glorioso começou perdendo. Vidalba marcou para os equatorianos e Matheus Martins empatou a partida para o Fogão. No final de semana, com time mesclado, Botafogo venceu o Bangu por 3-0 e se tornou campeão da Taça Rio. Já o Barcelona vem de uma vitória importante diante do Emelec pelo campeonato equatoriano. Para a competição internacional, Anselmi voltará a utilizar força máxima. Matheus Martins e Arthur Cabral devem ser a dupla de ataque e o treinador argentino também contará com o retorno de Alan no meio-campo, já recuperado de uma lesão na coxa. A partida no Newton Santos não dá vantagem a nenhuma das equipes. Basta uma vitória magra por 1 gol de diferença que coloca o time brasileiro na fase de grupos da Libertadores. E em caso de empate, a vaga será decidida nas penalidades. Aí eu quero o seu palpite, né, Caio? O que você acha do Botafogo hoje? Eu acredito que consiga uma vitória, não vai ser jogo fácil, porque esses times na Sul-Americana nunca é jogo fácil, né? Mas conseguiu um bom resultado fora de casa. Surpreendente, estava sofrendo bastante no primeiro tempo, empatou 1-1, agora decide em casa. Acredito que 1-0 é uma vitória maravilhosa aí pro Botafogo, mas também tem que ficar esperto com os pênaltis, se preparar, porque caso vá para as penalidades, esteja bem treinado para passar, Kleber. Bem lembrado, a pré-Libertadores tem trazido dor de cabeça para os brasileiros, mas eu também acho, como você, que o Botafogo passa hoje, Caio. Bem, é isso aí, Kleber. Eu fico por aqui. Um grande abraço a você, a todos que nos acompanham. Até a próxima. Muito obrigado pelas informações. Grande abraço para você também. Bom, essa edição também fica por aqui. E você que não é de São Paulo, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais. Tchau.